fechar os nossos olhos, que nós possamos nos conectar junto com a espiritualidade presente, possamos, através da respiração, trocar as energias do nosso corpo, eliminando aquilo que não for bom em nós, serenando os nossos pensamentos e fazendo uma conexão junto com a espiritualidade que está conosco já para mais um encontro. Agradecendo os nossos mentores individuais, parceiros, companheiros de vida, que nos dão sustentação, inspiração, estão sempre conosco nos nossos chamados. Agradecendo os irmãos deste trabalho, do Espírita Soul, que nesse momento nos conectam como uma grande malha, uma grande rede interligada em pensamentos, todos com um só objetivo, que é o do estudo do Evangelho, que é o da melhora pessoal. Vamos também nos ligando aos mentores dos nossos lares, agradecendo esses companheiros por darem sustentação a nós, a nossa família, cuidando de nós, fazendo o possível para que nossas casas sejam um antro de paz, de amorosidade e de luz. E junto desses irmãos vamos abrindo as portas da nossa casa e permitindo a entrada das equipes de limpeza, proteção e higienização, representadas pelos índios itaporãs, brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia. Que eles possam passar por todos os ambientes de nossa casa, limpando, higienizando, retirando formas pensamentos, miasmas, negatividades, queimando tudo com seus incensos, passando com suas ervas, purificando todos os ambientes, deixando tudo equilibrado nas melhores energias possíveis. Vamos nos ligando também à frente de nossa casa, a Ricardo, seus arqueiros, seus lanceiros, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados guardando o nosso lar durante toda essa semana, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê a nossa casa envolvida em uma cúpula de proteção. Em seu topo é hasteada uma bandeira branca e surge também um farol reluzente, para que a espiritualidade nesse momento perceba que em nossos lares está sendo realizado um Evangelho. Todos os irmãos necessitados da palavra, interessados no estudo, possam se fazer presentes neste momento. Vamos nos ligando também ao professor Eurípides Barçanufo, ao Dr. Bezerra de Menezes, às falanges espirituais desses companheiros que nos dão sustentação no trabalho da noite de hoje. E vamos nos ligando aos apóstolos, aos primeiros cristãos, a Paulo de Tarso, a Maria de Magdala, irmãos que acompanharam o Cristo, dedicados na sua divulgação, na divulgação da sua palavra, dos seus exemplos, para que chegassem até nós no dia de hoje. Vamos agradecendo também a nossa Mãe Maria de Nazaré. Vamos sentindo todo o seu amparo, sua sustentação e o seu carinho. Que possamos nos sentir acolhidos e fortalecidos nos momentos de angústia, de dor, de sofrimento. E mais serenos e repletos de amor em nossos corações, vamos chegando até o Cristo, que nos recebe de braços abertos na noite de hoje, para que possamos, dentro das nossas limitações,
dentro da nossa pequenez espiritual, tentar entender um pouco mais do seu Evangelho, que nos seja libertador, que nos seja esclarecedor e orientador para as nossas vidas. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos reunidos na noite de hoje, por termos saúde, a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, as oportunidades que recebemos, por tudo que somos e por tudo que temos. Agradecemos a Ti, Pai. Quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho na noite de hoje. Que assim seja. Todos bem? Espero que sim. Eu vou tentar me concentrar ao máximo aqui no Evangelho hoje. Algum vizinho abençoado resolveu colocar músicas elevadas nesse momento aqui ao meu ouvido. Não vou nem falar quais são. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar da parábola do rico e do Lázaro. Estamos chegando num momento onde as parábolas elas são mais completas, elas são mais cheias de informação, e essa não é diferente das demais. Então vou fazer a leitura aqui dela e a gente vai fazer a análise e entender um pouquinho mais logo depois. E aí vou pedir a interação de vocês na noite de hoje. Então, a leitura da parábola é a seguinte. Vou fazer a leitura no livro, que ela está mais gostosinha de compreender. O livro é esse, tá? Para quem não conhece, são 2 edições aqui, pronto. Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, do Rafael Papa. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre, chamado Lázaro, jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tende piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou torturado nesta chama. E Abraão respondeu então para o rico: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Então o rico replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Que leve a esses meus irmãos o seu testemunho, para que não venham eles também para esse lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas. Que os ouçam.
Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam nem Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Lucas, capítulo 16, versículos 20 a 31. Vocês deram uma lidinha já nessa parábola? Já conheciam? Deram uma bisoiada nela já? Boa, a Cíntia tem essa obra maravilhosa aqui das parábolas. Realmente, essa passagem é linda. E como vocês podem ter percebido, né, a parábola do rico e do Lázaro, ela é, como eu disse no começo, bem completa. Ela fala de diversas coisas. Caridade, ela fala de egoísmo, fala de resiliência, fala de vida após a morte e fala também de arrependimento, né? Então Jesus traz na representação do rico a sua vestimenta púrpura em linho, né? Quando ele traz essa alegoria, ele está querendo representar que o rico como um sinônimo de realeza, de sacerdócio, uma coisa tradicional da época, né? Alguém que possuía bens materiais de sobra. Quem acompanha a série The Chosen vai ver que, por exemplo, Mateus, né, na primeira temporada, ainda como cobrador de impostos, ele usa uma roupa completamente diferenciada em linho, né, em relação aos demais. Então, essas criaturas são aquelas que acabam buscando muito mais os prazeres no comer, no beber, no vestir, no poder, e acabam se entregando muito facilmente, né, às paixões da terra, a todos os prazeres que a matéria pode oferecer. O rico representa aquelas pessoas que acabam sendo escravas do nosso mundo, mas elas não são escravas do mundo porque o mundo as fez assim, né? As oportunidades surgem, mas quem faz as escolhas somos nós mesmos. Não foi o meio que transformou aquelas criaturas nessas pessoas vaidosas, orgulhosas. Não, né? Foram escolhas delas mesmas. Então, essas criaturas acabam se sentindo vivas no mundo, mas no fim das contas elas precisam sempre estar preenchendo espaços vazios em seus corações, porque por mais que elas se alimentem disso, elas estarão sempre famintas de alguma coisa que elas não sabem o que é. A gente pode fazer essa comparação do rico daqueles tempos com os nossos ricos materiais também, né? Aquelas pessoas que vivem para ostentar, para mostrar, só usam roupa de marca e tudo mais. Dá para fazer um comparativo, né, com a questão do linho, da cor púrpura, que é para diferenciar as pessoas que tinham essa nobreza, digamos assim, né? Esse poderio. E quando a gente vê pessoas que usam aqueles relojões, que usam os seus celulares para ostentar, que usam aquelas roupas com aquelas marcas para mostrar que só usam elas estão fazendo o que perante a sociedade que elas vivenciam? Elas estão mostrando apenas, né? Elas estão ostentando aquilo que elas têm. Agora vamos lá. Só existe gente rica como o nosso personagem rico da parábola, ou existem pessoas na miséria que também vivem de ostentar, de viver uma vida que não tem, de querer mostrar coisas perante as redes sociais, e às vezes os bastidores são bem diferentes.
existem esse tipo de perfil também, não existe? Então, na verdade, não são só as pessoas que possuem a riqueza material, porque nós estamos falando de pessoas que fingem ter uma riqueza na vida, né? Uma riqueza em família, uma riqueza espiritual, porque tem muita gente que aparece nas redes sociais e fala, um monte de frase bonita e não aplica nada daquilo na vida delas. Querem mais engajamento, né? Querem mais as curtidas. Então os miseráveis, eles também podem ser vaidosos, eles também podem ser orgulhosos, eles também podem ser cheios de soberba, né? Não necessariamente como Lázaro representa a parábola. E tem muita gente, obviamente, no limbo, então, né? Que se acha aquela última bolacha no pacote, né? A gente conhece bastante gente, provavelmente, que possuem essas características. Lázaro, ele representa o quê? Ele representa aquelas criaturas que sofrem resignadas. E o resignado, a gente tem que entender que o resignado não é simplesmente eu tenho que sofrer isso de graça, né? Eu tenho que passar por isso porque Deus quis. Eu tenho que passar por tal situação porque Deus me colocou isso no caminho e eu tenho que sofrer por isso. Não. Nós não nascemos para sofrer, nós estamos encarnados para sermos felizes. Então, quando se diz resignado, é quando a gente compreende que determinadas coisas a gente não consegue mudar. Então, por exemplo, se eu tenho 2 pessoas que possuem uma doença terminal, uma doença que o médico já desenganou, já deu um tempo de vida, uma doença degenerativa. Quem que vai sofrer mais? A pessoa que, por acaso, se revoltar, que ficar cheio de ódio, de raiva com Deus, das pessoas, por aquela situação, ou aquela criatura que for resiliente, que com muita fé pode acreditar talvez uma melhora, ou quem sabe, ou só também pedir forças para que tenha sustentação e suportar aquele momento que seja difícil e que lhe dê apoio para que ultrapasse por aquela situação até o desencarne de uma forma mais leve. Então, o resignado é isso que significa, certo? Não vamos confundir. O Serginho comentou aqui que essa parábola também encaixa na parte dos bem-aventurados os pobres de espírito, da humildade. Mas até hoje isso acontece, porque muitos não acreditam na voz dos espíritos. É verdade, Serginho. E o nosso amigo Washington Santos aqui, o ator, muitos ditos influenciadores são como a característica, né, do rico miserável. Então Lázaro, ele acaba representando aquelas criaturas que colocam de lado as coisas da terra em prol das coisas de Deus. Então muita gente tem um tempo ocioso na terra, né? Muita gente tem tempo ocioso. Muita gente fala que não tem tempo, mas muita gente aproveita muito mal o tempo também. Então, muitas das pessoas, as pessoas que vivem por viver, ou que vivem os prazeres da vida, ou que, né, da terra, o que elas vão preferir? Elas vão preferir ter uma vida social diária, né? Aquela pessoa que sai com os amigos todos os dias, passa noites e noites em vícios eletrônicos, né? Jogos e redes sociais. São pessoas que acabam gastando o seu tempo de vida com coisas inúteis, né? Coisas inúteis para o espírito, e esquecem do seu aprimoramento moral, né? Esquecem da sua melhora como ser, porque elas não estão preocupadas com isso. Essa é a verdade.
até que um dia elas possam vir a precisar. Então Lázaro acaba representando essa fé no futuro, né? Representa aquelas criaturas que fazem as coisas no seu tempo e que elas entendem também que o melhor está reservado para si um dia. Elas vivem o presente com esperança no futuro, vivem bem o presente, né? Vivem com um bom comportamento presente e colocando nas mãos de Deus o seu futuro. Elas não gastam assim, né? Simplesmente o seu rico tesourinho que chama-se tempo. Eu já fiz uma enquete sobre isso, sobre o que estamos fazendo com o tempo, Serginho. Faço enquete toda semana, né? Já nem lembro mais. Mas é pra gente refletir mesmo, né? O que a gente faz com o nosso tempo. E aí um dia, criaturas como nós, como Rico, como Lázaro, vão deixar esse plano. Depois de tudo que fez, né, na última encarnação, vão deixar esse plano. E essa parte da parábola ela é bem interessante porque Jesus cita Hades e cita Abraão, né? Ele não fala que o rico foi para o inferno, ele não fala que o Lázaro foi para o céu. Por que isso? Porque o céu e o inferno são alegorias criadas pelo homem, né? Para representar o quê? O bem e o mal. Então, ao desencarnar, essas almas elas continuam, né, vivendo o reflexo dos seus comportamentos na Terra. E de acordo com as leis de Deus, todos nós entendemos que nós, encarnados, somos criadores dos nossos próprios céus e dos nossos próprios infernos. Aliás, nós fazemos isso nesse momento, né? Encarnados a gente já faz esse tipo de criação. Então a morte do corpo acaba não destruindo, né, os sentimentos inferiores, os sentimentos negativos. Quando a gente desencarna e tem esses sentimentos, eles continuam em nós. E nós não vamos para tal lugar só porque nós estamos sentindo isso. Não, nós vamos atrair pessoas, irmãos desencarnados com esse mesmo sentimento. Nós estaremos desencarnados num outro plano, em outra dimensão, com esses sentimentos vagando por aí. Quem vivia ligado às coisas da matéria, sem se incomodar com as coisas de Deus, vai continuar ligado à matéria, mas agora de uma forma diferente, com um sofrimento que é a consequência das escolhas. Então Abraão, ele representa a liberdade do espírito, né? Liberdade do espírito em todo o infinito. Abraão, para quem não sabe, é o patriarca do povo hebreu. Então ele é uma alta personalidade para essas criaturas, né? Lá no Antigo Testamento. Era um homem de muita fé, ele viveu escolhas de sacrifício, foi resignado e obedeceu muito às ordens que ele recebia do plano espiritual, mas na Bíblia está como se fosse de Deus, né? Ele era um cara muito crente na imortalidade. Então ele tinha mediunidade, conversava com os espíritos, né? Então, para os judeus, Abraão era um ser de luz. Então, por isso que Jesus cita que o Lázaro foi para o seio de Abraão, foi acolhido por Abraão. E Hades? O que é Hades? Hades não era ninguém, né? Não era alguém, mas sim um lugar. Segundo a mitologia grega, Hades são regiões infernais, né? São as regiões para onde as almas daqueles que não foram bons na Terra iam, né? Então ele cita como se fosse um lugar, e na verdade é um lugar na própria consciência. Na pergunta 1011 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo os seus merecimentos? Ou seja,
Existirá um céu e um inferno para as criaturas de acordo com os seus merecimentos? E a resposta foi a seguinte: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça, e como eles estão por toda a parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. E quando a gente vai estudar algumas histórias trazidas na Revista Espírita, por exemplo, que é onde Kardec trazia as experiências de evocação com os espíritos, a gente vai percebendo claramente, né, essa falta de localidade, essa falta de localização. A gente vai vendo que os espíritos estão ali entre eles, ou vagando, de forma como nós estivéssemos andando nas ruas, só que com a sua consciência, sem aquela responsabilidade da vida terrena, de ter que vou levantar, vou preparar um café da manhã, vou pro trabalho, vou fazer isso. Não, essas criaturas vivem, por isso que o tempo é diferente, né? E às vezes pode passar muito tempo e essas criaturas mastigando, né, remoendo determinados sentimentos. Então, quando se diz que o espírito entrou em Hades, entrou no Hades, isso quer dizer figurativamente que ele tomou conhecimento de si mesmo, né? Que ele viu-se na profunda miséria moral, a partir do momento que ele viu, né, Lázaro ali no seio de Abrão. E a consequência é um sofrimento e a impossibilidade de se aproximar dos espíritos felizes. E quando o rico vê Lázaro e pede ajuda a Abraão, pede água, que ele está com sede, não é da sede material, porque ele não tem essa necessidade. Ele pode tomar um galão de 20 litros, não vai matar a sede daquele espírito. A água que ele está citando, que Jesus cita na parábola, é a da água da salvação. É aquela água que Jesus, aquela água viva que Jesus faz referência junto à mulher samaritana no poço, né? É sede de consolação, é sede de esperança, sede de amparo, sede de perdão. E se vendo nessa profunda miséria, ele tinha entendido, né, o seu comportamento, tinha entendido que o seu comportamento em vida tinha sido equivocado. Ele percebeu isso, certo? Tanto que ele pede lá para que Abraão libere Lázaro para ir falar com seus irmãos, né? Ele percebeu que ele errou. Só que essa percepção foi suficiente para aquela criatura ser salva, ser resgatada para um plano, para uma colônia, vamos dizer, pensando espiritualmente, né, como a doutrina nos ensina. O que vocês acham? Só esse sentimento dele ter percebido que ele tinha sido errado, equivocado em suas escolhas, vocês acham que ele já tinha motivo para ser salvo por Abraão, no caso? Sim ou não? Será que sim? Será que não? Vou lendo aqui enquanto vocês respondem. O Nunes disse o seguinte: o que podemos fazer para reverter isso? Me pergunto como eu posso fazer a diferença na vida do outro. Não é fácil lidar com os nossos espinhos na carne, mas sei que é necessário persistir no bem. Então, assim, Nunes, não tem muito segredo, né? Não tem muito segredo. É a prática do bem constantemente. Como você pode fazer a diferença na vida do outro? É só perceber como as pessoas, o que as pessoas ao seu redor precisam. Então, cada uma delas vai ter uma necessidade. Você exercendo o seu melhor, a sua prática do bem para com elas, naturalmente você estará fazendo a diferença na vida delas. Então, se é alguém que você ama, continue assim, continue tratando ela bem, se ela também te ama. Se ela é alguém que você não tem muito apreço e é uma pessoa que também não gosta muito de você, mude o seu comportamento
independente se ela vai mudar o dela. Faça o bem para ela, né, de coração, para que você se sinta mais leve. Aí esses espinhos vão sair de ti, a sua consciência estará tranquila, né? Vai caber a ela, a essa outra criatura, a compreender o seu comportamento no tempo dela. Aí a Muri comentou aqui, que Deus possa tocar o coração dessas pessoas para que possam despertar para as verdadeiras riquezas que não são desse mundo. Ori, põe um fone se tiver com dificuldade de ouvir, tá? Ou deixa o celular no talo, o volume. Eu condenso um pouco o microfone para não ficar rachado aí para vocês também. Aí o Serginho complementou ali pro Nunes, né? Com os nossos bons exemplos. Iremos para o plano conforme nossa consciência e vibração. Exatamente, Serginho, é isso aí. Aí a Muri tocou no ponto chave, né? É que eu não entendi na leitura da parábola se houve junto com a consciência do erro o arrependimento. Creio que podemos ser salvos quando nos arrependemos de coração e buscamos corrigir os nossos erros. E a pergunta que eu fiz na nossa enquete hoje foi exatamente essa. Você percebe, né? Você se arrepende quando você comete um equívoco? A sua consciência, ela já começa a te incomodar de que você tem que mudar o seu comportamento para um comportamento de arrependimento? Ou às vezes a gente percebe que a gente está errado e a gente é orgulhoso também, né? E no caso, foi exatamente um ponto semelhante ao que aconteceu com o rico, né? Ele não foi salvo por quê? Porque estava faltando uma coisinha que a Muri citou. Quando nós cometemos alguma coisa de errado e essa nossa consciência acusa, qual que é a primeira coisa que bate na gente? O arrependimento, né? Então o rico, ele não estava arrependido. Ele só queria o fim das suas dores. Ele só queria saciar sua sede, queria que os irmãos soubessem da verdade. Mas a parábola não cita exatamente isso, Muri, né? Fica subliminar. Na verdade, subliminar não, né? Não fica exposto isso. Não fica claro que o rico se arrependeu. Nossa, eu tive um comportamento errado. Lázaro estava à minha porta todos os dias e eu não fiz nada. Me perdoa, Lázaro. Ele não traz isso, não traz esse comportamento, né? Que é o comportamento do arrependimento. Então, ele só queria aliviar o seu mal, mas não queria se converter da maldade. E muita gente ainda é assim. Percebe que falhou, percebe que errou, mas o orgulho não permite um pedido de desculpas, não permite uma mudança às vezes de comportamento ainda, né? E mantém o mesmo comportamento semelhante ao que tinha em vida. A gente está falando de terceiras pessoas, mas agora está vindo aqui para mim justamente a questão de nós mesmos, né? De nós mesmos. Então a gente acaba fazendo isso conosco. A gente toma decisões erradas, a gente tem comportamentos errados e às vezes a gente não se arrepende desses comportamentos errados que levam a consequências ruins para nós. E nós continuamos agindo errado para conosco e a gente continua sofrendo porque a gente quer, né? Porque a gente não muda, simplesmente isso. Aí o Serginho comentou aqui, embora ter arrependido, terá que ficar no umbral até o momento que o Criador ordena o resgate. Na verdade, ele não estava arrependido, né? Se ele tivesse arrependido, ele teria sido resgatado, digamos assim. Abraão teria o convidado para vir ao seu seio. E não é citado isso na parábola, né? Ele continuaria no seu próprio umbral até esse arrependimento chegar. E a Edna comentou aqui, pensar e agir em consonância com as nossas crenças. Orgulho, remorso, sem pedido de desculpas, são as coisas que a gente acaba vivendo, né? Quando tem o verdadeiro perdão, acende a luz, uma luz no espírito, é a hora do resgate. É isso aí. E aí o Washington complementa
Bacana também, admitir os erros não é feio. O mais sincero dos gestos, com você até com o outro. Mas a gente tem muito do orgulho, né, Washington? É isso que acaba pegando pra gente, a vaidade, às vezes o status. A gente acaba fingindo uma pessoa que a gente gostaria de ser e não é. E como a Camila comentou aqui, né, precisa ter um movimento de mudança aqui dentro da própria pessoa. Vamos lá então, deixa eu continuar aqui pra gente finalizar. Bugou aqui o meu texto de apoio. Vou caçar aqui onde estava. Então, pra gente finalizar essa questão do rico, né? Ele não pede para Abraão essa uma oportunidade nova para corrigir o seu mau comportamento. Ele não pede uma encarnação nova. Ele não pede, não. Ele pede que Lázaro vá lá e tente mudar através de um aviso, né? Um Lázaro redivivo, um Lázaro num outro estágio, que mude o comportamento, né? Deu um recado, olha, avisa lá os meus irmãos para que eles mudem o comportamento deles. E aí o Abraão fala, mas eles têm Moisés e os profetas, eles não têm todo o conhecimento, não têm o estudo. Vai adiantar mandar alguém, né, que está morto? Eles não vão ter essa mudança de comportamento. Então a parábola acaba trazendo um outro ensinamento, que é o que eu falei lá no começo, eu vou reforçar agora. Tem gente que acha que o sofrimento é um fator de redenção, e isso está equivocado, esse pensamento está errado. Nenhum sofrimento em si redime o homem, né? O que vai redimir o homem é a sua atitude diante do sofrimento. A gente pode nos desesperar, a gente pode se revoltar, a gente pode absorver o que aquela lição quer nos ensinar. Lázaro, talvez no seu íntimo, sabia que aquela situação que ele vivia, talvez, no seu íntimo, talvez tivesse sido um pedido seu antes de encarnar, né, para aprender uma lição que ele necessitava, né, para vivenciar uma experiência que fosse necessário para o seu aprendizado espiritual, para o seu progresso espiritual, para o seu aprendizado moral, né? E ter suportado as dificuldades, vivenciado daquela forma, foi o que o levou até o seio de Abraão, e não a miséria em si, né, a miséria espiritual. Então, como a pobreza tem os seus desafios e os ensinamentos do Espírito, a riqueza também tem, como a gente já viu também em outras parábolas. Quando a gente vê alguém cometer um erro, e a gente vê muito, né? Essa frase popular que eu vou citar agora é uma frase muito comum na nossa vida, na vida do brasileiro, né? Quando a pessoa erra, ela tem o hábito de dizer que a carne é fraca. Então ela transfere toda a responsabilidade, terceiriza a responsabilidade, né? Transfere essa responsabilidade para algo que é de si mesmo, né? Essa carne é sua. Se a carne é fraca, o espírito daquela criatura é fraco, né? O espírito daquela criatura não se esforçou para lutar contra as tentações. Então, se o espírito se deixou levar pelos prazeres, não adianta terceirizar. Foi porque aquela criatura quis. Foi escolha dela mesma. E não dá pra falar que foi falta de opção. Eu não sabia. Jesus está aí há 2000 anos. Só Jesus, né? Fora outros profetas aí. Os erros que as criaturas vivenciam, os nossos, os dos outros, que a gente vê as pessoas passar, se elas não trouxerem nenhum aprendizado pra gente, a gente tá aqui a passeio só, porque é muito na nossa cara, né? Então,
se a gente é fraco, aonde a gente vai buscar forças para lutar? A gente precisa de uma base. E o auxílio que a gente tem, né, a sustentação que a gente precisa ter, é uma sustentação espiritual. É o conhecimento do espiritismo, é a base na igreja, não importa qual seja, precisa ter Deus no coração. Aquilo vai te dar a sustentação para os momentos de dificuldade serem suportados e superados com uma leveza maior. E Jesus deixou bem claro, né? Vinde a mim, vós que estáis atribulados, e eu vos aliviarei. Maior ensinamento que esse, né? Para a noite de hoje. E para esse tipo de parábola, não há. Então, fiquemos aí com as reflexões do estudo de hoje. Nunes completou aqui: cultivar a humildade nos auxilia no processo de arrependimento. A prece é um caminho para a reflexão sobre as nossas ações. Isso aí, boa frase, hein? Ainda dá tempo de cairmos em si, requer paciência e empenho para refletirmos sobre as nossas ações. E isso é o aprendizado, né, Nunes? É uma questão da gente vivenciar e querer também. Às vezes a gente até cai em si, mas quer continuar vivendo da forma que acha que é a melhor. A Dina comentou que vê um movimento de normalização de alguns comportamentos e falas, como o mundo mudou. Tem algumas frases sim, mas eu acho que são coisas que... Essa normalização, viu, Edna? Eu acho que ela, aos poucos, conforme elas não são verdades eternas, digamos assim, né? Elas acabam caindo por terra com o passar do tempo. E conforme vai mudando, né? Também a espiritualidade das pessoas. A Terra está num momento onde tem criaturas de diversas faixas etárias, né? Antigamente, as pessoas viviam menos. Então, aquele tipo de consciência, de evolução e de conhecimento ficava restrito a uma faixa etária e não passava por muito mais tempo, né? Só conforme acontecia a evolução das criaturas encarnadas. Agora não. Como as criaturas conseguem chegar a ser centenárias, e amanhã eu vou soltar um post muito legal sobre isso, elas acabam nascendo no meio de uma guerra, por exemplo, no século passado, vivenciando horrores de guerra, a sua família tendo que se mudar, um monte de situações que, quando ela chega 100 anos depois, 90 anos depois, 80 anos depois, a sociedade é outra completamente diferente. E se essa criatura não se adapta, ela sofre. E sofre muito. Sofre pelo comportamento das pessoas, sofre pelos hábitos que o mundo tem. Então, se a gente pega, sei lá, vou pegar o exemplo, meus avós eram pessoas bem maleáveis, mas tem muita gente que tem o avô ainda, aquele avô rabugento, aquele avô que não gosta das coisas do mundo, preconceituoso. Se essa criatura não muda, ela vai sofrer até o final da sua vida. E como ela vive mais tempo, olha a oportunidade rica que essa criatura tem de transformação ainda encarnada. Antes às vezes não havia esse tempo, né? Os povos eram invadidos, o tempo de vida das pessoas era muito inferior, né? Às vezes não tinha tempo para ela ter esse aprimoramento espiritual que hoje a gente consegue ter, né? É muito legal ver isso. Então, essa normalização, ela acaba caindo por terra nessas trocas de gerações. Eu acho muito louco isso. Aí o Washington comentou aqui que busquemos a prece para nos encorajar. É verdade, Washington. Se falta coragem, vamos buscar na prece essa força. É um ótimo recurso.
Ricos ensinamentos hoje novamente. Aí o Edu comentou aqui, admitir que precisamos ser humildes é o princípio. É verdade, Edu. Mas para ser humilde precisamos trabalhar nisso todos os dias. E a gente só percebe que às vezes a gente não é humilde quando a gente tem um comportamento equivocado, né? Às vezes a gente acha que a gente é humilde com alguém, aí chega uma outra pessoa que a gente não consegue praticar humildade. Uma situação que a gente não consegue praticar humildade, que a gente, sei lá, se mostra mais do que é, por status, né? Por achar que aquela pessoa vai achar que a gente é melhor se a gente mostrar alguma vaidade. É isso aí, gente. Vamos lá. Vamos para as nossas vibrações. Espero que vocês tenham gostado do evangelho de hoje e compreendido os ensinamentos dele. Vamos para as nossas vibrações. Podem começar a colocar aí os nomes para eu fazer a leitura assim que a gente der continuidade aqui. Vou puxar também, carregar os nomes que vocês já deixaram na postagem da manhã de hoje. Facilitar aqui. Então vamos lá. É isso aí, Ari. Nada muda se eu não mudar. Perfeito. Vamos mais uma vez fechando os nossos olhos e sentindo excelentes energias nos envolvendo. Energias de amorosidade, de compaixão, de perdão. Energias que envolvem o nosso ser e que nós vamos compartilhar junto com a espiritualidade. Vamos sentindo elas saindo do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. E vamos direcionando para que a espiritualidade absorva essas nossas energias e que ela possa compartilhar com o bem universal, com o nosso planeta, com os povos que aqui habitam, com aquelas criaturas que vivem a fome, a miséria, os desastres naturais, as tragédias das guerras. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria bendita que nos acolhe. Vibremos as capitais, aos políticos, a Brasília, a todo o povo brasileiro. Vibremos também as criaturas que estão nas ruas, abandonadas nos vícios, sem famílias, sem lar. Vibremos as crianças que estão nos orfanatos, aos encarcerados nas prisões. Vibremos aquelas pessoas que se encontram doentes em seus lares, seus cuidadores, os idosos nas casas de repouso. Vibremos a todas as pessoas que sofrem qualquer tipo de violência em seus lares. Vibremos aos hospitais, aos profissionais da saúde e às pessoas que estão doentes em seus leitos de UTI. Vamos então vibrando agora pelas pessoas que colocaram os nomes na postagem primeiro. E eu vou pedir para que, como deu uma travadinha, eu vou pedir para que vocês que já colocaram os nomes, por gentileza, coloquem novamente enquanto eu faço essa leitura, tá?
Eu só tô com a partir dos nomes que a Michelle colocou aqui, tá? Se alguém colocou antes, por gentileza, podem colocar de novo. Então vamos lá. As vibrações do Edu, para o Eduardo Munhoz, para a Gisele Munhoz e para a filhinha de 4 patas deles, a Flica. Peço vibrações a Rada Marçal, a Beatriz Marçal, pela saúde física, mental e espiritual da família Maia Ribeiro, Esmeraldina, Lauro, Edilene, Edson, Cecília, Jéssica, a ela mesma, né? E em especial pela cura de Cíntia Lemos Carvalho. Vibrações aqui que o Nunes pede a ele mesmo, né? Kleb William Nunes da Silva, a Clécio Daltro Nunes da Silva, a Patrícia Daltro de Alencar e Silva, Cleiton William Nunes da Silva, Genesi Nunes da Silva e Maria Essilém Daltro de Alencar e Silva, já desencarnada. Vibrações do Serginho para Teresa Pistila, Ângela Maria dos Santos Gonçalves, Samuel Leone dos Santos Gonçalves, Beatriz dos Santos Pereira, Pedro Henrique Souza Santos, Elizabeth Camargo, Antônio José Júnior, Maria Cristina Fernandes, Edson Cajali, Rosana Gregori Sarti, Isabela Claro, a minha e a minha família. Muito obrigado, meu irmão. E aqui a Michelle pedindo paz entre Ezequiele Laskevski e Maria Eduarda Laskevski Osga. Pela saúde de Josmar Nicolau, Gustavo Nicolau, Thaís Nicolau, Manuela Nicolau, Amanda Marlene Danilo e Gabriela Avanço. Assim como os desencarnados José Douglas Nicolau, Maria Madalena Nicolau e Maria dos Santos Nicolau. A Rose pede pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, pela saúde física e espiritual da família Marim, pela família Batista, pela família Fontanello, família Vaz e família Marco. A Fred Minarbini e família, a Fernanda Mendes Ribeiro, a Maísa Radelli e família, a Odair Renaldin e família. Ao Alfredo Magalhães, ao Diego Magalhães, Terezinha Soledade, Norma Soledade, William Góes, Dilma Carmelito, Luiz Mauro, Almira Carvalho, José Neto, Lorival Oliveira e Paloma Carmo. A família Rieger e Balbino. Pela saúde física, espiritual e mental de Alícia, Arthur, Alane, Wagner e Adnete. Pela saúde espiritual dela e de toda a sua família, ao pedido da Cláudia Ferreira, a Nádia Soledade, ao Alberto Magalhães, a Marina Soledade, a Anita Soledade, a Marcelo Almeida, Cremilda Magalhães, Priscila Egli, Elane Carvalho, Thaís Antunes, Josiane Balbino, Maíra Antunes e Rui Soledade. A Paola pede a toda a família Rodrigues e Busnello a sua própria saúde mental e espiritual para as provas que ela terá essa semana e para os seus gatinhos. A Josi pede também pela saúde mental, física e espiritual de toda a família dela, a dela também, amigos e os seus gatinhos e pelos animais do mundo inteiro. A Muri pede vibrações pela avó Lide, pela avó Ditinha, pela avó Juju e vó Maria, que retornou há pouco tempo à pátria espiritual, e por todos os avós. A Lani pede pela recuperação da saúde de José Inácio. Pedido da Vera pelos desencarnados, Maria José dos Santos, Alberto dos Santos, Vitor Roberto dos Santos, Caetana, Nerivaldo, Nilceia e Nerícia. E a Rosana pede por todos os países em conflitos, pelas pessoas que precisam de ajuda espiritual e material, pelas pessoas doentes, por Rosilda, Rêmia, Cássia e toda a sua família, por Celeste, Irene, Carminha, Maria José e suas famílias.
E Ari diz aqui: louvado seja Deus, Virgem Maria, para sempre seja louvado. Amém. Soninha pedindo aqui por Sônia Maria Jeremias, Nair Augusto Jeremias, Dagmar Augusto Oliveira da Silva e Ana Marais Jeremias. Camila pedindo por Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza, Betânia Maria Ramos da Silva, Marília Cavalcante, Rosa da Silva Souza, Maria Lúcia Lopes de Souza, Maria Célia de Souza Freire e Leandro da Silva Freire. A Ellen pedindo aqui por Mateus Nascimento e Helena. E o Washington pela vida de Duel Mendonça e Velma Mendonça, pela casa de Joelma Santos e Narciros Augusto e pela vida de Carlos Alberto. Yuri pede por Lívia Cardoso, Jorge Carvalho, Rosileia Cardoso e Yuri Cardoso, e pela sua própria família e amigos, e também pede pela cachorrinha deles, a Kate. Vera Pontes ainda pedindo aqui pela Toninha, e a Leila pela saúde física, mental e espiritual do Neroaldo, Vera, Pedro, Juliana, Milena, Pedro Filho, Maria Júlia, Letícia, Arthur, Ana Lúcia, Fabiola, Gustavo e a família Arruda Zermiani. A Irene pedindo pelos desencarnados e para o filho dela também já desencarnado, Danilo Cabral Bueno, e pela saúde de todos os amigos e familiares. Pela saúde física, mental e espiritual de Leial Pontes e Pedro Pontes, assim como a Michele pede pela família, o Jorge Vasco Ornieski, Maria Terezinha Ornieski, Daniele Cristina Ornieski, Márcia Regina de Oliveira e Rosemary Fogaça. A Michele ainda pede pela cura física e espiritual de Luan, Rafael Domingos Santana, Jade Magalhães e Beatriz Gonlo. Boa noite, Ari. Bom descanso, meu amigo. E a Vera pedindo aqui pela saúde física, espiritual e mental de Leila e Pedro Pontes. Ela tinha escrito errado ali, né? Então, nesse momento, vou pedir para que vocês possam mentalizar alguém que vocês tenham esquecido, alguém que vocês queiram que receba um banho fortalecido de boas vibrações, que vocês visualizem essa criatura recebendo essas bênçãos da espiritualidade, e que possamos nos conectar com as falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes nesse momento, pedindo a ele que fluidifiquem as nossas águas, colocando nelas os remédios necessários para o nosso físico, para o nosso espírito. Vamos pedindo que cuidem de nós durante essa noite, durante o nosso repouso, revitalizando o nosso corpo físico, o nosso espírito, para que tenhamos uma semana abençoada. E ainda deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E com muito amor no coração, vamos agradecendo ao Pai pela oportunidade deste momento, por esse encontro. Que possamos, nesse momento, Pai, rogar para que cuide de nós ao longo dessa semana. Que nos ilumine com os bons pensamentos, com as boas inspirações, que cuide de nós e que nós possamos fazer a nossa parte, repelindo toda e qualquer maldade através dos nossos bons pensamentos, das nossas boas palavras e principalmente das nossas ações. Encerramos o Evangelho de hoje dizendo a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus,
Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje. Espero que vocês fiquem bem, tenham uma semana de luz e nos encontramos durante a semana aí nos nossos conteúdos, nas nossas postagens, pelos comentários e no próximo domingo com mais um Evangelho. Fiquem com Deus, gente. Uma boa noite de domingo, uma excelente semana para vocês. Tchau, tchau.